Olá, aqui é Diego Mangabeira. Esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Aprenda todos os segredos da Lei da Atração, que são milenares das antigas civilizações. Quer saber como? Clica no primeiro link da descrição. Nessa sexta lei, dessa série, nossa, 33 leis espirituais do universo, a gente vai falar sobre a lei da compensação, né? E é uma das leis principais que a gente fala aqui, em relação à sua própria vida. E você vai perceber que talvez você não esteja a utilizando, né, da maneira correta. Inclusive, a gente começa aqui o podcast, o vídeo, falando sobre esse verdadeiro significado, né, de compensação. Né? Compensação seria o substantivo, né? E aí tem, na verdade, até a palavra compensado, né, que nesse caso seria o particípio de passado do verbo compensar. Né? E compensado vem do latim, né, como várias palavras, né, da nossa língua portuguesa. E nesse caso, compensado vem do latim compensatius, né, que é o particípio passado do verbo compensare. Né? Compensare significa pesar, equilibrar, e eu quero que você guarde distribuir o peso, tá? Distribuir o peso. Então, como várias palavras, eu até falo aqui para vocês, né, dos podcasts, dos vídeos, várias palavras da língua portuguesa começam com co ou com, né, nesse caso é compensare, né, com vem junto, né, então o significado de junto, estar junto, então é conjunto, né, então seria o significado de junto, mas pensare, né, que seria no caso, né, pensare, nesse caso, né, compensare, é pendurar para avaliar o peso de um objeto, né, que vem de pendere, então, como várias palavras da língua latina, né, então, nesse caso, pensare vem de pendurar para avaliar o peso de um objeto, e de pendere, que é pesar, pendurar, tá? Então, quando a gente fala da lei da compensação, tem muito a ver com esse significado de distribuir o peso, de você pesar as coisas na sua vida da forma correta. E vamos pensar, vamos ser honestos, né? Seja honesta, seja honesto comigo nesse exato momento. Será que você não está pesando as coisas de uma maneira que, na verdade, está mais prejudicando você do que te ajudando? Né? Eu quero dizer isso porque você costuma, em inglês fala overreact, né? Que significa você sobrecarregar, você, sabe, às vezes coloca tanta força em algo que, na verdade, não é tão assim, tão importante, né? Acontece às vezes, por exemplo, aconteceu recentemente, vou até comentar um caso. A minha sobrinha, né, eu soube, né, que na verdade tem um objeto que é meu, né, não vou narrar agora qual que é esse objeto, mas danificou um pouco, assim, quebrou, né, um pouquinho. E aí, no caso, né, a minha irmã comentou com ela, brigou com ela, depois eu falei, não, não precisa. Aí depois eu vi lá, não era tanta coisa. Mas só um exemplo prático, que às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na sua vida, vamos dizer, que você está colocando muita energia, mas no fundo, no local que você precisava colocar energia, você não está colocando. E muitas pessoas viram hipócritas por causa disso, e principalmente, né, na internet, nas redes sociais, costumam ser, eu falo, as pessoas iluminadas, né, que começam a julgar os outros, mas para elas parece que aquela lei que ela, né, criou para julgar os outros não vale para ela. Então, isso é hipocrisia, né, o conceito de hipocrisia. Então, pode ser que está acontecendo isso com você também. Você exige dos outros algo que, na verdade, nem você entrega pra você. Por isso que a lei da compensação é tão poderosa, né? Que significa aquilo que eu falei pra você, né? De saber medir, né? De saber, na verdade, pesar aquilo que, na verdade, precisa ser pesado. E o que acontece muito nesse caso, né? Quando você não distribui esse peso, quando, na verdade, fica tudo do jeito que tá, é que você costuma atrair, por causa disso, vamos dizer, uma série de consequências danosas, né? E pessoas que, na verdade, não sabem que existe essa tecnologia, ela costuma atrair mais tragédia, vamos dizer, porque é aquilo que você está atraindo, mas coisas negativas, né? E aí, ai, Diego, por que eu nunca consigo sair? Se eu consigo sair, eu volto, né? Tem muita gente que fala assim, então, mas eu tava tão bem e depois volta. O universo é movimento, né? Tem até uma frase, né, que o Lao Tse também disse, mas disse que o Epicteto também na Grécia também falou, mas basicamente a única certeza que a gente tem é a mudança, né, dentro da nossa vida. E é assim que vai ser. Então, se você hoje está ganhando muito dinheiro, você pode perder. Isso é normal, né? Vários investidores também perdem, mas depois, na verdade, eles conseguem mais. É a mesma coisa na sua vida. Se você, na verdade, hoje não está no nível que você gostaria, você vai chegar no nível que você quer, mas aí você pode cair também,
que é normal, mas ao mesmo tempo o seu reerguimento, né, esse princípio até do escorpião, né, que seria o arquétipo da fênix, você consegue se reerguer, que seria a sua renovação. E então, se você não está compensando isso, você vai compensar de outra maneira também que pode acontecer, através dos seus traumas, crenças, dores emocionais do passado, né. Então, assim, para cada pessoa teve um tipo de aprendizado, um tipo de experiência. Mas para alguns, por exemplo, às vezes um abuso, às vezes com uma consequência direta de que aconteceu com seus pais, né, às vezes alcoolismo, na familiar. Você pode ter, às vezes, por exemplo, alguns casos específicos, né, de emocionais, que isso ataque de pânico por causa de alguma coisa que aconteceu, você ainda está trazendo isso, né. E consequentemente, se você está ainda traindo isso, você vai compensar de uma outra maneira. Então tem pessoas que compensam isso através do álcool, através das drogas, através de parceiros sexuais, mas nunca consegue chegar na plenitude, né, do amor, vamos dizer assim, que significa não amor romântico, mas a gente gosta muito de usar da palavra carinho, né, você vai chegar no princípio do carinho, que é um princípio hermético, né, seria mais esotérico, oculto, né, de você, na verdade, ter o princípio do gênero, né, o masculino e feminino. Então você vai conseguir chegar nesse ápice. Outras compensações, você pode o quê? Tá sempre viajando, né, então tá postando, né, fazendo selfie, mostrando pra todo mundo tá feliz, mas no fundo você desliga a câmera lá, o seu celular, você é a pessoa mais infeliz, né. Então você tenta compensar, mas compensar de uma maneira basilar, de uma maneira superficial, né, acho que é a palavra melhor, superficial, vai trazer consequências superficiais, então você não vai conseguir se aprofundar naquilo que você tem que se aprofundar de verdade. O que acontece com a maior parte das pessoas, né, eu digo, a gente fala de 97% das pessoas, independente de onde você estiver, é o mesmo cálculo do país que você estiver, na Noruega, Papua Nova Guiné, Quênia, Japão, Rússia, Brasil, Estados Unidos, onde você estiver, né, você pode até estar no Havaí me escutando agora, ou me assistindo. Vai ser a mesma lei. 97% das pessoas vão tentar compensar de uma maneira que seja mais fácil, com atalhos. E atalhos emocionais, elas são atalhos. São os atalhos. Elas nunca serão profundidade, ou seja, nunca serão algo que você precisa fazer com você, né? Então, se existe uma falta de algo, você não vai conseguir substituir com outro. É a mesma coisa assim, vamos fazer uma comida, né? E aí, no caso, depois você come, nossa, faltou sal, né? Então, não adianta colocar açúcar, não é a ferramenta certa. Não adianta, por exemplo, você colocar muito sal, porque senão vai ficar muito salgado. Então, qual que é a ferramenta? É dosar da forma correta, é compensar, entendeu? Então, assim, isso que você não está fazendo pode trazer consequências diretas nos seus resultados daqui para frente. Mas, em contrapartida, se você está fazendo um ótimo trabalho, Diego, eu estou compensando, eu aprendi que isso, na verdade, deve ser feito distribuindo peso na minha vida. Até tem um livro muito bacana, eu lembro que eu li lá atrás, é, se não me falha a memória, 2008, enfim, não lembro agora, mas de um grande mentor, né, que até faleceu já, que é o Stephen Covey, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E lá foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre os quadrantes, né? Se você já leu esse livro, sabe do que eu tô falando. Se você não leu, eu recomendo de hoje mesmo, né? Hoje você adquiri-lo, vale muito a pena, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que ele vai falar sobre a importância da diferença entre importante e urgente, né? Então são 4 quadrantes, tem aquilo que é importante e urgente, tem aquilo que não é importante, mas é urgente, assim por diante. E tem o grande erro, né, das pessoas é achar que uma coisa que é urgente é importante, né? Então, esse pode ser um dos erros aí que está acontecendo dentro da sua vida. E aí você está tentando compensar. O que é urgente? Vamos pensar, mas não é importante. Chamada de telefone, mensagem no WhatsApp. ahn, Vamos pensar, às vezes até você recebeu um e-mail no trabalho, mas você sabe que na verdade não é pra agora, né? E aí, no caso que você faz aquilo primeiro, sendo que na verdade você tinha um trabalhão que você tinha que ter feito antes e você não faz, né? Então, acontece isso com muita frequência na sua vida, e isso tende a reverberar uma falta de estratégia. Quem que tem que ser o maior estrategista da sua vida? É você. Se você não tem estratégia, alguém vai ter por você. Se você não segue a sua agenda, alguém vai ter a agenda por você. Como eu sempre falo, existe sim governo oculto, né? A gente sempre fala da matrix mental, que sempre tentou, tenta e tentará, né, a humanidade, vamos dizer assim, porque primeiro que eles seguem essas mesmas leis que eu estou ensinando para vocês, né, as leis herméticas, astrológicas, alquímicas, né, esotéricas, ocultas. São as mesmas leis. A lei natural, que
pode ser a representação do todo, né? Ela serve para todos, independente da sua raça alienígena, a raça terráquea, independente de quem que você acha que você é. A partir do momento que você domina isso, a lei natural, você vai tentar o quê? Compensar, entendeu? Então você vai entender mais esse princípio. Por isso que é tão importante que eu tô falando para você, reiterando para você que aprenda a dosar o peso certo, senão você vai sofrer muito mais do que você está sofrendo. Se você está dosando já, parabéns, mas saiba que tem pessoas ao seu redor que estão precisando da sua ajuda às vezes, né? É o que eu sempre falo, você chega a pessoas que a gente não chega. Às vezes até mesmo você compartilhando o nosso podcast, o nosso vídeo. Mas o grande lance de tudo é você conseguir também ajudar outras pessoas a abrirem os olhos delas para conseguir ver a verdade, tá? Se você quer dar o próximo passo, né, a gente tem a Bíblia da Lei da Atração, que é um livro digital nosso que a gente preparou com muito carinho para você que quer dar o próximo passo dentro dessa própria compreensão. Para você saber mais sobre isso, é só rolar aqui para baixo dentro do podcast, do vídeo, que tem um link lá, Bíblia da Lei da Atração, e aí você vai ser redirecionado para uma outra página, e se fizer sentido para você adquirir, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.